Imagine herdar o maior sonho dos seus pais, sentir o peso de cada sacrifício deles em cada parede, em cada decisão, e, de repente, perceber que só um risco enorme pode salvar tudo aquilo que você ama. Eu sou Ana, e hoje vou te contar como me tornei dona da empresa que meus pais sonharam a vida inteira, e por que precisei tomar a decisão mais arriscada da minha vida para não deixar esse sonho morrer. Prepare-se para uma história de coragem, medo, perdas e recomeços. Se você acredita em sonhos, família e superação, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga os seus próprios desafios. Vamos juntos! O cheiro do café fresco se misturava ao perfume amadeirado do escritório antigo, enquanto eu encarava a parede de vidro do 12º andar, sentindo o peso de tudo o que estava prestes a fazer. Meus dedos tremiam levemente sobre a mesa de mogno, herança do meu pai, e a cidade lá embaixo parecia pulsar em um ritmo próprio, indiferente ao turbilhão que se passava dentro de mim. Era uma manhã de dezembro, e a cidade já se preparava para as festas de fim de ano, mas dentro de mim, o clima era de tempestade. Eu estava prestes a tomar a decisão mais arriscada da minha vida, e tudo o que eu conseguia pensar era: será que meus pais estariam orgulhosos de mim, ou decepcionados? A empresa, a Mendes e Filha, era mais do que um negócio. Era o sonho dos meus pais, costurado com noites em claro, dívidas, sacrifícios e, acima de tudo, esperança. Cresci entre planilhas, reuniões e o cheiro de papel carbono, ouvindo meu pai repetir que um dia, tudo isso será seu, Ana. Minha mãe, sempre com um sorriso cansado, dizia que eu tinha o dom de transformar problemas em soluções, e que a empresa só sobreviveria se eu seguisse meu coração. Mas agora, sentada naquela cadeira que já foi do meu pai, eu me perguntava se seguir o coração era mesmo suficiente. A decisão que eu precisava tomar não era simples. Envolvia não só o futuro da empresa, mas também o legado da minha família, o sustento de dezenas de funcionários e, de certa forma, a minha própria identidade. Eu estava prestes a vender parte da empresa para um grupo estrangeiro, algo que meus pais sempre evitaram, por medo de perder o controle, de ver o sonho deles se diluir em mãos desconhecidas. Mas os tempos eram outros, e a empresa, apesar de sólida, estava sufocada por dívidas e pela concorrência feroz. Eu sabia que, se não fizesse algo agora, talvez não houvesse empresa alguma para salvar no ano seguinte. Enquanto observava a cidade, lembrei do último Natal que passamos juntos, antes de meus pais partirem. A sala estava cheia de risos, o cheiro de rabanada invadava a casa, e meu pai, já cansado pela doença, me puxou de lado e disse: Ana, nunca tenha medo de arriscar. O medo paralisa, mas o risco move o mundo. Na época, achei que era só mais uma de suas frases de efeito, mas agora, cada palavra parecia um aviso, um empurrão para o abismo que se abria diante de mim. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Júlia, minha irmã mais nova, que sempre foi o oposto de mim, impulsiva, sonhadora, avessa a qualquer coisa que lembrasse responsabilidade. Ana, você já decidiu? Ela perguntou, a voz carregada de ansiedade. Respirei fundo antes de responder. Ainda não, Ju. Mas preciso que você venha para cá. Quero conversar com você e com o Pedro antes de assinar qualquer coisa. Pedro era meu marido, e, apesar de não trabalhar diretamente na empresa, sempre foi meu porto seguro, meu conselheiro silencioso. Enquanto esperava por eles, caminhei pelo escritório, passando os dedos pelas fotos antigas na estante. Meus pais, jovens e sorridentes, segurando a placa da empresa recém-inaugurada. Eu, ainda criança, sentada no colo do meu pai, com um sorriso banguela. A cada foto, uma lembrança, um pedaço da história que me trouxe até ali. Senti uma pontada de saudade, uma vontade quase infantil de voltar no tempo, de pedir conselhos, de ouvir a risada da minha mãe ecoando pela sala. A porta se abriu devagar, e Júlia entrou, os cabelos desgrenhados e o olhar preocupado.
Desculpa a demora, Ana. O trânsito está um caos. Ela se jogou no sofá, cruzando as pernas e me encarando. E então? Vai vender. Sentei ao lado dela, sentindo o peso da responsabilidade entre nós. Não é tão simples, Ju. Não é só vender. É abrir mão de parte do que nossos pais construíram. É confiar em pessoas que não conhecemos. Mas, se não fizermos nada, podemos perder tudo. Ela suspirou, olhando para o teto. Eu sei. Mas você sempre foi a forte, Ana. Sempre soube o que fazer. Eu confio em você. Pedro chegou logo depois, trazendo consigo um cheiro de chuva e o sorriso calmo de quem já enfrentou tempestades ao meu lado. Sentou-se à minha frente, pegando minha mão entre as dele. O que você sente, Ana? Não o que acha que deve fazer, mas o que sente. Fechei os olhos, tentando ouvir meu próprio coração em meio ao barulho dos pensamentos. Sinto medo. Sinto que posso estar traindo o sonho dos meus pais. Mas também sinto que, se não arriscar, vou me arrepender pelo resto da vida. O silêncio se instalou entre nós, pesado, denso. Júlia foi a primeira a quebrá-lo. Lembra quando a mamãe quase perdeu tudo por causa daquele sócio desonesto? Ela ficou arrasada, mas não desistiu. Ela arriscou de novo, e a empresa cresceu ainda mais depois. Talvez seja isso que ela faria agora. Pedro apertou minha mão, os olhos cheios de ternura. Seus pais confiaram em você para chegar até aqui. Confie em si mesma para dar o próximo passo. As palavras deles me aqueceram por dentro, como um cobertor em noite fria. Mas a dúvida ainda me corroía. E se eu estivesse errada? E se, ao tentar salvar a empresa, eu acabasse destruindo tudo? Levantei-me, caminhando até a janela, observando as luzes da cidade que começavam a se acender. Lembrei de uma noite, muitos anos atrás, quando meu pai me levou até o terraço do prédio e apontou para as luzes lá embaixo. Cada uma dessas luzes é uma história, Ana. E cada história tem seus altos e baixos. O importante é nunca deixar a sua luz se apagar. Naquela noite, decidi que não deixaria a minha luz se apagar. Mas agora, sentia que a chama vacilava, ameaçada pelo vento das incertezas. Voltei para junto deles, sentando-me no chão, como fazíamos quando éramos crianças. Eu vou assinar. Vou vender parte da empresa. Mas vou fazer isso do meu jeito, com as condições que acredito serem justas. E vou lutar para que o sonho dos nossos pais continue vivo, mesmo que de uma forma diferente. Júlia sorriu, os olhos marejados. Tenho orgulho de você, Ana. De verdade. Pedro me abraçou e, por um instante, senti que tudo ficaria bem. Mas a decisão era só o começo. O verdadeiro desafio viria depois, quando eu teria que enfrentar o conselho, os funcionários, os olhares de desconfiança e, principalmente, meus próprios medos. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O céu ainda estava escuro, e a cidade dormia, alheia ao que se passava dentro de mim. Preparei um café forte, vesti meu melhor tailleur e fui para a empresa. O elevador parecia mais lento do que nunca, cada andar um lembrete do peso que eu carregava. Quando as portas se abriram, fui recebida por olhares curiosos, sorrisos forçados e um silêncio desconfortável. Todos sabiam que algo grande estava para acontecer. Chamei uma reunião com os principais gestores. A sala de reuniões, com sua mesa oval e cadeiras de couro, parecia menor do que de costume. Sentei-me à cabeceira, sentindo o olhar de cada um sobre mim. Bom dia a todos. Sei que há rumores circulando, e quero ser transparente com vocês. Estamos negociando a venda de parte da empresa para um grupo estrangeiro. Não é uma decisão fácil,
mas acredito que é o melhor caminho para garantirmos o futuro da Mendes e filha. O burburinho foi imediato. Alguns rostos mostravam alívio, outros, preocupação. O senhor Álvaro, nosso diretor financeiro, foi o primeiro a se manifestar. Ana, entendo sua posição, mas você tem certeza de que é o melhor para a empresa? E para os funcionários? Respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Sei que é arriscado, Álvaro, mas analisamos todas as opções. Se não fizermos nada, corremos o risco de fechar as portas em menos de um ano. Com o investimento, poderemos inovar, crescer e garantir empregos. Mas quero deixar claro, não vou abrir mão dos valores que meus pais nos ensinaram. A empresa só será vendida se o grupo aceitar nossas condições. A reunião se estendeu por horas, cada gestor expondo suas dúvidas, medos e sugestões. Ouvi cada um com atenção, anotando pontos importantes, tentando equilibrar razão e emoção. No final, a maioria concordou que era o melhor caminho, embora o medo do desconhecido pairasse no ar. Nos dias seguintes, mergulhei em negociações intensas com o grupo estrangeiro. Cada cláusula do contrato era analisada minuciosamente, cada detalhe discutido até a exaustão. Exigi garantias de manutenção dos empregos, respeito à cultura da empresa e participação ativa nas decisões estratégicas. Não foi fácil. Houve momentos em que pensei em desistir, em que as pressões pareciam insuportáveis. Mas, a cada obstáculo, lembrava das palavras do meu pai: o risco move o mundo. Durante esse período, minha relação com Júlia se fortaleceu. Ela, que sempre foi distante dos negócios, começou a se envolver mais, trazendo ideias criativas, sugerindo mudanças, apoiando-me nos momentos de dúvida. Pedro, por sua vez, tornou-se meu confidente, ouvindo meus desabafos, acalmando meus medos, lembrando-me de que eu não estava sozinha. Mas nem tudo eram flores. Alguns funcionários começaram a se voltar contra mim, acusando-me de trair o legado da família, de vender a empresa para estrangeiros gananciosos. Recebi e-mails anônimos, olhares de reprovação nos corredores, sussurros pelas costas. Em uma tarde especialmente difícil, fui chamada à sala do senhor Álvaro. Ele, que sempre foi leal aos meus pais, estava visivelmente abalado. Ana, preciso ser honesto com você. Muitos aqui estão inseguros. Sentem que estão perdendo o chão. Sei que você está fazendo o que acha certo, mas talvez seja a hora de conversar com todos, de explicar sua decisão, de mostrar que ainda é a mesma Ana que conhecemos. Saí da sala dele com o coração apertado. Passei a noite em claro, pensando em como me comunicar com todos, em como mostrar que, apesar das mudanças, a essência da empresa continuaria viva. Na manhã seguinte, convoquei uma assembleia geral. O auditório estava lotado, o ar carregado de tensão. Subi ao palco, sentindo o olhar de cada funcionário sobre mim. Respirei fundo e comecei a falar, a voz trêmula no início, mas ganhando força a cada palavra. Sei que muitos de vocês estão assustados, inseguros, talvez até magoados com minha decisão. Entendo cada sentimento, porque também o sinto. Esta empresa não é só um negócio. É uma família. É o sonho dos meus pais, o meu sonho, o sonho de cada um de vocês. Não estou vendendo a empresa. Estou buscando um parceiro para que possamos crescer, inovar, sobreviver. Não vou abrir mão dos nossos valores, da nossa história. Mas preciso que confiem em mim, como meus pais confiaram. Juntos, podemos transformar este momento difícil em uma nova oportunidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi lágrimas nos olhos de alguns, sorrisos tímidos em outros. Aos poucos, os aplausos começaram, tímidos no início, mas crescendo até encher o auditório. Senti um alívio imenso, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. As negociações avançaram e, finalmente, chegou o dia da assinatura do contrato. O grupo estrangeiro aceitou todas as nossas condições, e eu, pela primeira vez em meses, senti esperança. A cerimônia foi simples, mas carregada de emoção. Assinei o contrato com as mãos firmes, sentindo a presença dos meus pais ao meu lado, como se me abençoassem. Naquela noite, reuni minha família em casa. Júlia trouxe vinho,
Pedro preparou um jantar especial, e, pela primeira vez em muito tempo, rimos juntos, celebrando não só a vitória, mas a coragem de arriscar, de seguir em frente, de honrar o passado sem medo do futuro. Mas a história não termina aí. A entrada do novo sócio trouxe desafios inesperados. Mudanças de processos, novas metas, cobranças mais rígidas. Alguns funcionários não se adaptaram e decidiram sair. Outros, como o Sr. Álvaro, surpreenderam-me com sua capacidade de se reinventar, trazendo ideias inovadoras, liderando equipes com entusiasmo renovado. Eu, por minha vez, precisei aprender a delegar, a confiar em pessoas que não faziam parte da minha história, a abrir mão do controle absoluto. Foi difícil, doloroso em alguns momentos. Senti saudade dos tempos em que tudo era mais simples, em que bastava o olhar do meu pai para saber o que fazer. Mas, aos poucos, fui encontrando meu próprio caminho, minha própria voz. Em uma tarde chuvosa, meses depois da assinatura do contrato, sentei-me na sala do meu pai, agora transformada em um espaço de memória. Peguei uma das cartas que ele me escreveu antes de partir, e li em voz alta. Querida Ana, a vida é feita de escolhas difíceis. O importante é nunca deixar o medo te impedir de seguir em frente. O sonho que construímos é seu agora. Cuide dele, mas não tenha medo de transformá-lo. O mundo muda, e nós mudamos com ele. Com amor, papai. As lágrimas escorreram silenciosas pelo meu rosto, misturando-se ao sorriso de alívio. Eu havia tomado a decisão mais arriscada da minha vida, mas, no fundo, sabia que era o que meus pais fariam. O sonho deles continuava vivo, reinventado, fortalecido pelo risco, pela coragem, pelo amor. Hoje, olhando para trás, vejo que cada momento de dúvida, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada, valeu a pena. A empresa cresceu, inovou, conquistou novos mercados, mas, acima de tudo, manteve a essência que meus pais sonharam. E eu, finalmente, aprendi que arriscar não é trair o passado, mas honrá-lo de uma forma ainda mais profunda. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. O tempo passou, e a cada novo desafio, eu sentia que a decisão de abrir as portas da Mendes e Filha para o mundo era como um mergulho em águas desconhecidas. Havia dias em que eu acordava com o peito leve, certa de que estava no caminho certo, e outros em que o peso da responsabilidade me esmagava, como se eu estivesse tentando segurar o céu com as mãos. Mas, em todos esses dias, uma certeza me acompanhava. Eu não estava sozinha. O legado dos meus pais, a confiança da minha irmã, o amor do Pedro e a dedicação dos funcionários eram como uma rede invisível, pronta para me amparar caso eu caísse. A primeira grande mudança veio logo após a entrada do grupo estrangeiro. Eles trouxeram uma equipe de consultores, pessoas jovens, cheias de ideias e com uma energia quase inquietante. No início, houve resistência. O Sr. Álvaro, por exemplo, olhava para eles como se fossem invasores, e eu mesma sentia uma pontada de ciúme ao ver pessoas de fora opinando sobre processos que conhecia desde criança. Mas, aos poucos, fui percebendo que aquela energia era necessária. A empresa precisava de sangue novo, de olhares diferentes, de coragem para romper com velhos hábitos. Lembro de uma reunião em que discutíamos a possibilidade de digitalizar todo o nosso arquivo físico. O Sr. Álvaro, sempre metódico, argumentava que papel é segurança, Ana, é história, é prova. Um dos consultores, Lucas, respondeu com um sorriso: história a gente preserva, mas não precisa carregar o peso dela todos os dias. Vamos guardar o que importa e liberar espaço para o novo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o conflito entre tradição e inovação. No fim, decidi que era hora de arriscar mais uma vez. Vamos digitalizar. Mas quero que cada documento importante seja escaneado com cuidado, e que criemos um mural com as fotos dos arquivos antigos. Assim, a história continua viva, mas o futuro pode respirar. Essa decisão, aparentemente simples, marcou o início de uma nova fase. A empresa começou a se transformar, e eu, junto com ela. Passei a ouvir mais, a delegar mais, a confiar mais. Júlia, que antes se mantinha à margem, surpreendeu a todos ao propor um projeto de responsabilidade social,
inspirado nas ações que minha mãe fazia no passado. A gente pode criar um programa de bolsas para filhos de funcionários, Ana. Assim, o sonho dos nossos pais se multiplica. Abracei a ideia com entusiasmo, e logo o projeto ganhou vida, trazendo um novo sentido para o trabalho de todos. Mas nem tudo era fácil. Havia noites em que eu me pegava chorando sozinha no escritório, sentindo falta dos conselhos do meu pai, da risada da minha mãe, do tempo em que tudo parecia mais simples. Em uma dessas noites, Pedro apareceu de surpresa, trazendo um chocolate quente e um olhar compreensivo. Sentou-se ao meu lado, em silêncio, e depois de alguns minutos, disse: "Você não precisa ser perfeita, Ana. Só precisa ser você mesma. Seus pais teriam orgulho da mulher que você se tornou." Chorei ainda mais, mas, dessa vez, de alívio. Era bom saber que, mesmo nos momentos de fraqueza, eu era amada e respeitada. Os meses seguintes foram de crescimento e aprendizado. A empresa conquistou novos clientes, lançou produtos inovadores e ganhou prêmios de sustentabilidade. Mas, para mim, a maior vitória foi ver a equipe unida, motivada, acreditando no futuro. O Sr. Álvaro, que no início resistiu tanto às mudanças, tornou-se um dos maiores entusiastas da nova fase. Você tinha razão, Ana. O risco valeu a pena. E, no fim das contas, a essência da Mendes e Filha continua a mesma: trabalho duro, respeito e coragem. Em meio a tantas transformações, decidi que era hora de tirar férias. Férias de verdade, coisa que não fazia desde que assumi a empresa. Convidei Júlia, Pedro e alguns amigos próximos para uma viagem à casa de praia que meus pais compraram anos atrás, mas que quase nunca usávamos. Queria celebrar, mas também precisava de um tempo para respirar, para me reconectar comigo mesma e com as minhas raízes. A viagem foi um misto de nostalgia e renovação. A casa, com suas paredes brancas e janelas azuis, guardava o cheiro do passado, mas também a promessa de novos começos. Passei horas caminhando pela areia, sentindo o vento no rosto, ouvindo o som das ondas e lembrando das tardes em que meu pai me ensinava a nadar, das noites em que minha mãe contava histórias sob o céu estrelado. Júlia, sempre animada, organizou um luau improvisado, com música, risadas e histórias compartilhadas ao redor da fogueira. Em uma dessas noites, sentada na varanda, olhando para o mar, Pedro se aproximou e me abraçou por trás. Você está diferente, Ana. Mais leve, mais feliz. Sorri, sentindo a verdade em suas palavras. Acho que, pela primeira vez, estou vivendo o sonho dos meus pais do meu jeito. E isso me faz sentir inteira. Ele me beijou na testa, e ficamos ali, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. No último dia da viagem, Júlia me chamou para uma caminhada. Andamos lado a lado, em silêncio, até que ela parou e me olhou nos olhos. Sabe, Ana, eu sempre achei que você era forte demais, que não precisava de ninguém. Mas agora vejo que sua força está justamente em saber pedir ajuda, em confiar, em arriscar. Tenho muito orgulho de ser sua irmã. Abracei-a com força, sentindo uma gratidão imensa por tê-la ao meu lado. Voltamos para a cidade renovadas, prontas para enfrentar novos desafios. A empresa continuava crescendo, e eu, cada vez mais, sentia que estava no lugar certo, fazendo o que precisava ser feito. Mas, como a vida nunca é linear, logo surgiram novos obstáculos. Uma crise econômica atingiu o país, e muitos clientes começaram a atrasar pagamentos. O grupo estrangeiro, preocupado com os resultados, pressionava por cortes e mudanças ainda mais radicais. Foi um período difícil. Precisei tomar decisões duras, como reduzir custos, renegociar contratos e, infelizmente, demitir alguns funcionários. Cada demissão era uma dor, um peso na consciência, uma lembrança de que liderar também é saber lidar com perdas. Em uma dessas reuniões, uma funcionária chamada Marta, que estava na empresa desde o início, me procurou chorando. Ana, eu entendo que você está fazendo o que precisa ser feito. Só quero que saiba que, para mim, você sempre será a filha dos Mendes, aquela menina que corria pelos corredores e trazia alegria para todos nós. Abracei Marta, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Obrigada, Marta.
Eu nunca vou esquecer tudo o que você fez por nós. Esses momentos de dor me ensinaram que o verdadeiro risco não está apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas do dia a dia, na coragem de ser honesta, de pedir desculpas, de reconhecer os próprios limites. Aprendi a valorizar ainda mais as pessoas ao meu redor, a celebrar cada conquista, por menor que fosse, e a não me deixar abater pelos fracassos. Com o tempo, a crise foi superada, e a empresa voltou a crescer. O grupo estrangeiro, antes tão distante, passou a confiar mais em mim e na equipe, reconhecendo o valor da nossa cultura e da nossa história. Recebemos propostas para expandir para outros países, e, pela primeira vez, pensei seriamente em internacionalizar a Mendes e Filha. Era mais um risco, mais um salto no escuro, mas, dessa vez, eu não sentia medo. Sentia entusiasmo, vontade de ir além, de mostrar ao mundo o que éramos capazes de fazer. Em uma reunião com o conselho, apresentei o projeto de expansão. Falei com paixão, mostrando dados, gráficos, mas, acima de tudo, contando a nossa história. A Mendes e Filha nasceu do sonho de dois jovens que acreditavam que era possível construir algo grande a partir do nada. Hoje, esse sonho é de todos nós. Vamos juntos dar o próximo passo. O conselho aprovou por unanimidade, e, naquele momento, senti que estava, de fato, honrando o legado dos meus pais. A primeira filial internacional foi aberta em Lisboa, cidade que minha mãe sempre sonhou conhecer, mas nunca teve a oportunidade. Fui pessoalmente à inauguração, levando comigo uma foto dela sorrindo, para que, de alguma forma, ela estivesse presente naquele momento. Ao cortar a fita, senti uma emoção indescritível, como se todos os sacrifícios, todas as noites em claro, todas as lágrimas tivessem valido a pena. De volta ao Brasil, organizei uma celebração na empresa. Reuni todos os funcionários, antigos e novos, e contei a eles sobre a inauguração em Lisboa. Esse é só o começo. O sonho dos Mendes agora é o sonho de todos nós. E, juntos, vamos levá-lo ainda mais longe. Os aplausos ecoaram pelo salão, e, naquele instante, percebi que a decisão mais arriscada da minha vida havia se transformado na mais acertada. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trajetória marcada por desafios, perdas, conquistas e, acima de tudo, coragem. Coragem de arriscar, de mudar, de crescer. Meus pais me ensinaram que o medo é natural, mas não pode ser maior do que o desejo de realizar um sonho. E foi esse ensinamento que me guiou em cada passo, em cada decisão, em cada risco assumido. A Mendes e Filha continua sendo uma empresa familiar, mas agora é também uma empresa global, inovadora, respeitada. E eu, Ana Mendes, sou a mulher que teve coragem de transformar o sonho dos meus pais em algo ainda maior, sem nunca perder de vista o que realmente importa: as pessoas, os valores, a história. O tempo, esse velho escultor de memórias, foi se encarregando de transformar as cicatrizes em marcas de aprendizado. A cada novo ciclo, eu sentia que a empresa, e eu mesma, passávamos por uma espécie de renascimento. A expansão internacional trouxe desafios que eu jamais poderia prever, mas também abriu portas para experiências que mudaram minha visão de mundo e de negócios. Logo após a inauguração da filial em Lisboa, precisei viajar para lá com frequência. Era estranho caminhar por ruas de pedras antigas, ouvir o português com sotaque diferente, sentir o cheiro do mar misturado ao das padarias, e pensar que tudo aquilo só era possível porque, um dia, meus pais sonharam alto. Em uma dessas viagens, sentei-me sozinha em um café, olhando o movimento da cidade, e me peguei escrevendo uma carta para eles, como se ainda pudessem me ouvir. Queridos pais, hoje abri as portas da Mendes e Filha em outro continente. Senti medo, saudade, orgulho e uma vontade imensa de que vocês estivessem aqui para ver. Sei que, de algum lugar, estão sorrindo. Prometo continuar honrando tudo o que me ensinaram, mesmo que, às vezes, eu precise inventar novos caminhos. Guardei a carta na bolsa, como um amuleto. Na volta ao hotel, liguei para Júlia. Ela atendeu com aquela voz sonolenta de quem ainda não se acostumou com o fuso horário. Ju, você consegue acreditar que estamos aqui? Que a empresa dos nossos pais agora tem uma casa em Lisboa. Ela riu, meio incrédula, meio emocionada. Eu sempre soube que você ia longe, Ana.
só não sabia que eu ia junto. Conversamos por horas, relembrando histórias da infância, dos natais apertados, das brigas bobas e das reconciliações que sempre vinham acompanhadas de abraços apertados. Pedro, por sua vez, tornou-se meu companheiro de viagens. Ele, que sempre foi mais caseiro, surpreendeu-me ao se adaptar tão bem à vida de aeroporto, hotéis e reuniões em inglês. Em uma noite, depois de um jantar com investidores, caminhamos juntos pela beira do Tejo. O vento frio batia no rosto, e ele me puxou para perto. Sabe, Ana, eu nunca imaginei que minha vida seria assim. Mas, se é ao seu lado, eu topo qualquer aventura. Sorri, sentindo o coração aquecido. Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu mesma quase desisti. Ele me olhou nos olhos. Sério, você nunca desistiu. Só teve medo. E ter medo é humano. Essas viagens também me aproximaram de pessoas incríveis. Conheci Maria, uma gerente portuguesa que se tornou uma espécie de mentora para mim. Ela me ensinou sobre o mercado europeu, sobre as diferenças culturais, sobre a importância de respeitar o tempo de cada um. Ana, aqui as coisas andam devagar, mas quando andam, ninguém segura. Aprendi a ser paciente, a ouvir mais do que falar, a valorizar os pequenos avanços. Enquanto isso, no Brasil, Júlia assumiu um papel cada vez mais importante. Ela se envolveu de corpo e alma no projeto social, criando parcerias com escolas, ONGs e até universidades. Um dia, ela me ligou, empolgada. Ana, conseguimos a primeira turma de bolsistas. São 10 filhos de funcionários que vão estudar inglês e informática. Você precisa ver a alegria deles. Senti um orgulho imenso da minha irmã e, pela primeira vez, percebi que a empresa era, de fato, um organismo vivo, capaz de transformar vidas para além dos muros do escritório. Mas, como sempre, a vida não é feita só de conquistas. Em meio a esse turbilhão de novidades, recebi a notícia de que o Sr. Álvaro estava doente. Um câncer agressivo, que avançava rápido demais. Fui visitá-lo no hospital, levando flores e um livro que ele sempre quis ler, mas nunca teve tempo. Ele sorriu ao me ver, os olhos cansados, mas cheios de vida. Ana, não se preocupe comigo. Já vivi mais do que sonhei. Só quero que você prometa uma coisa: nunca deixe de arriscar. O medo é traiçoeiro, mas o arrependimento é pior. Segurei sua mão, sentindo as lágrimas escorrerem. Prometo, Álvaro. Prometo que vou continuar arriscando, por mim, por você, por todos nós. A perda de Álvaro foi um golpe duro. Ele era mais do que um diretor financeiro. Era um amigo, um conselheiro, uma ponte viva entre o passado e o presente. No dia do seu velório, reuni todos os funcionários e contei histórias sobre ele, sobre sua lealdade, sua honestidade, seu jeito rabugento, mas generoso. O Sr. Álvaro acreditava que a Mendes e Filha era mais do que uma empresa. Era uma família. E é assim que vamos continuar, honrando sua memória em cada decisão, em cada risco, em cada vitória. A dor da perda me fez repensar muitas coisas. Passei a valorizar ainda mais o tempo com as pessoas que amo, a celebrar as pequenas conquistas, a não adiar conversas importantes. Decidi, então, organizar uma grande confraternização de fim de ano, reunindo todos os funcionários, suas famílias, parceiros e amigos. Queria que todos sentissem que faziam parte de algo maior, que o sonho dos meus pais era, agora, um sonho coletivo. A festa foi linda. Havia música, comida farta, crianças correndo pelo salão, risadas e abraços por todos os lados. Em determinado momento, subi ao palco e, com a voz embargada, agradeci a todos. Se estamos aqui hoje, é porque cada um de vocês acreditou, trabalhou, arriscou. A Mendes e Filha é feita de pessoas, de histórias, de sonhos. E eu sou eternamente grata por ter vocês ao meu lado. Depois do discurso, Pedro me puxou para dançar. A música era uma valsa antiga, daquelas que minha mãe adorava. Fechei os olhos e, por um instante, senti que ela estava ali, sorrindo, orgulhosa. Júlia se juntou a nós, e logo todos estavam dançando, celebrando a vida, a coragem, o amor. Naquela noite, deitada ao lado de Pedro,
Olhei para o teto e pensei em tudo que havia vivido desde que assumi a empresa. As noites em claro, as decisões difíceis, os riscos, as perdas, as vitórias. Senti uma paz profunda, uma certeza de que, independentemente do que o futuro trouxesse, eu havia feito o meu melhor. Os anos seguintes trouxeram novos desafios. A empresa continuou crescendo, abrindo filiais em outros países, investindo em tecnologia, sustentabilidade e inovação. Mas, acima de tudo, manteve-se fiel aos valores que meus pais me ensinaram: respeito, honestidade, coragem. A cada novo projeto, a cada nova conquista, eu fazia questão de lembrar a todos de onde viemos, de quem éramos, do que nos tornava únicos. Júlia, agora sócia e diretora de projetos sociais, tornou-se uma referência no setor. Pedro, sempre ao meu lado, abriu uma consultoria para ajudar outras empresas familiares a se reinventarem. E eu, Ana Mendes, finalmente entendi que o maior risco da vida é não viver plenamente, é não acreditar nos próprios sonhos, é não honrar a história que nos trouxe até aqui. Hoje, quando caminho pelos corredores da empresa, vejo rostos novos e antigos, ouço risadas, sinto o cheiro do café, vejo fotos dos meus pais nas paredes. Às vezes, paro diante da janela do 12º andar, olho a cidade pulsando lá embaixo e sorrio. Sei que, onde quer que estejam, meus pais estão orgulhosos. Sei que, apesar de todos os medos, de todas as dúvidas, de todas as quedas, eu consegui. E se você, que me ouviu até aqui, também carrega um sonho, um medo, uma dúvida, saiba. Arriscar dói, mas não arriscar dói muito mais. O mundo é dos que têm coragem de tentar, de errar, de recomeçar. O sonho dos meus pais agora é o meu, e pode ser o seu também. Não tenha medo de transformar, de crescer, de voar. Porque, no fim das contas, a vida é feita de escolhas, e as mais arriscadas são, muitas vezes, as que nos levam mais longe. Os dias seguintes à grande confraternização foram marcados por uma sensação de recomeço. Era como se, ao celebrar juntos, tivéssemos renovado nossos votos silenciosos de lealdade, coragem e esperança. Eu sentia uma energia diferente no ar, uma leveza que há muito não experimentava. O escritório, antes carregado de tensão e incerteza, agora parecia pulsar com uma vitalidade nova. As pessoas sorriam mais, conversavam nos corredores, trocavam ideias com entusiasmo. Até mesmo os mais antigos, como Dona Marta, pareciam ter encontrado um novo fôlego para continuar. Eu aproveitava cada momento, cada conversa, cada pequeno gesto de gentileza. Passei a circular mais pelos setores, a ouvir as histórias dos funcionários, a perguntar sobre suas famílias, seus sonhos, suas dificuldades. Descobri talentos escondidos, paixões adormecidas, histórias de superação que me emocionaram profundamente. Em uma dessas conversas, conheci a história de Rafael, um jovem do setor de tecnologia que, graças ao programa de bolsas criado por Júlia, conseguiu colocar a irmã na faculdade. Se não fosse pela Mendes e Filha, ela nunca teria tido essa chance, Dona Ana. Obrigado por acreditar na gente. Senti um nó na garganta, uma mistura de orgulho e humildade. Era por isso que valia a pena arriscar, lutar, persistir. A cada novo projeto, eu fazia questão de envolver a equipe, de ouvir opiniões, de valorizar as ideias de todos. Aprendi que liderar não é mandar, mas inspirar, motivar, servir de exemplo. E, acima de tudo, aprendi a confiar. Confiar nos outros, confiar em mim mesma, confiar no processo. Nem sempre era fácil. Havia dias em que o medo voltava, em que as dúvidas me assombravam, em que a saudade dos meus pais apertava o peito. Mas, nesses momentos, eu me lembrava das palavras do Sr. Álvaro, da força de Júlia, do amor de Pedro, da confiança dos funcionários. E seguia em frente, um passo de cada vez. O tempo foi passando, e a empresa continuou crescendo. Abrimos filiais em outros estados, investimos em tecnologia de ponta, firmamos parcerias com empresas internacionais. Mas, acima de tudo, mantivemos nossa essência. A Mendes e Filha continuava sendo uma empresa familiar, onde cada pessoa era valorizada, onde o respeito e a honestidade eram inegociáveis, onde o sonho dos meus pais era honrado todos os dias. Em uma tarde de sexta-feira, recebi uma ligação inesperada.
Era um jornalista de uma revista de negócios, querendo fazer uma matéria sobre a trajetória da empresa. Fiquei surpresa, lisonjeada, mas também apreensiva. Sempre fui discreta, evitei os holofotes, preferi trabalhar nos bastidores. Mas, depois de conversar com Pedro e Júlia, decidi aceitar. É uma oportunidade de inspirar outras pessoas, Ana. De mostrar que é possível crescer sem perder a alma, disse Pedro, com aquele olhar sereno que sempre me acalma. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. Passei dias pensando no que dizer, em como contar nossa história sem parecer arrogante ou melodramática. No dia marcado, o jornalista chegou pontual, acompanhado de uma fotógrafa simpática. Conversamos por horas e, aos poucos, fui me sentindo à vontade para compartilhar não só as conquistas, mas também as dores, os fracassos, os medos. Falei dos meus pais, do Sr. Álvaro, de Júlia, de Pedro, dos funcionários, dos desafios, das noites em claro, das lágrimas e dos sorrisos. Falei, sobretudo, da importância de arriscar, de acreditar, de não desistir. Quando a matéria foi publicada, recebi dezenas de mensagens de pessoas de todo o país. Gente que se identificou com a nossa história, que se sentiu inspirada a lutar pelos próprios sonhos, que encontrou coragem para enfrentar os próprios medos. Fiquei emocionada, grata, honrada. Percebi, então, que o legado dos meus pais ia muito além das paredes da empresa. Era um legado de esperança, de coragem, de amor. A repercussão da matéria trouxe novas oportunidades. Fui convidada para palestrar em eventos, participar de painéis, dar entrevistas. No início, tudo isso me assustava. Eu, que sempre fui tímida, agora precisava falar para centenas de pessoas, compartilhar minha história, expor minhas vulnerabilidades. Mas, aos poucos, fui me acostumando, aprendendo a transformar o medo em combustível, a usar minha voz para inspirar, motivar, encorajar. Em uma dessas palestras, uma jovem se aproximou de mim, os olhos brilhando de emoção. Dona Ana, minha mãe trabalhou na Mendes e Filha por mais de 20 anos. Ela sempre dizia que a empresa era uma família, que a senhora era como uma filha para ela. Hoje, eu também trabalho aqui, e posso dizer que me sinto parte desse sonho. Obrigada por não desistir. Abracei a jovem, sentindo uma gratidão imensa. Era por momentos assim que tudo valia a pena. Com o tempo, fui percebendo que a decisão mais arriscada da minha vida não foi vender parte da empresa, nem expandir para outros países, nem enfrentar crises econômicas. O maior risco foi acreditar em mim mesma, confiar na minha intuição, seguir meu coração mesmo quando tudo parecia incerto. Foi aprender a lidar com o medo, a aceitar as próprias limitações, a pedir ajuda quando necessário. Foi, acima de tudo, escolher o amor em vez do medo, a esperança em vez do desespero, a coragem em vez da acomodação. Hoje, a Mendes e Filha é reconhecida como uma das empresas mais inovadoras e humanas do país. Recebemos prêmios, conquistamos mercados, transformamos vidas. Mas, para mim, o maior prêmio é ver o brilho nos olhos dos funcionários, o orgulho de Júlia, o amor de Pedro, a memória viva dos meus pais em cada canto da empresa. É saber que, apesar de todos os desafios, de todas as quedas, de todos os riscos, conseguimos construir algo que faz sentido, que tem propósito, que transforma. Às vezes, nos finais de tarde, gosto de subir até o terraço do prédio, aquele mesmo onde meu pai me levou quando eu era criança. Fico ali, olhando a cidade, sentindo o vento no rosto, ouvindo o burburinho da vida lá embaixo. Penso em tudo que vivi, em tudo que aprendi, em tudo que ainda quero conquistar. Sinto saudade, claro. Mas, acima de tudo, sinto gratidão. Gratidão por ter tido pais tão incríveis, por ter uma irmã tão leal, por ter um marido tão amoroso, por ter uma equipe tão dedicada, por ter tido coragem de arriscar, de mudar, de crescer. E, se pudesse dar um conselho a quem está começando agora, seria este: não tenha medo de arriscar. O medo é natural, faz parte do processo, mas não pode ser maior do que o seu sonho. Confie em si mesmo, confie nas pessoas ao seu redor, confie no processo. E, acima de tudo, nunca perca de vista o que realmente importa: as pessoas, os valores, a história. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal,
Compartilhe com quem precisa de coragem para arriscar e lembre-se: o maior risco é não tentar. O sonho dos meus pais agora é o meu, e pode ser o seu também. Não tenha medo de transformar, de crescer, de voar. Porque, no fim das contas, a vida é feita de escolhas, e as mais arriscadas são, muitas vezes, as que nos levam mais longe. E assim, depois de tantas noites em claro, lágrimas, dúvidas e coragem, eu entendi que honrar o sonho dos meus pais não era apenas manter a empresa de pé, mas ter a ousadia de arriscar, de transformar, de crescer, mesmo quando tudo parecia incerto. Hoje, olhando para trás, vejo que a decisão mais arriscada da minha vida foi também a mais necessária. Porque, no fim das contas, o verdadeiro legado não está nas paredes ou nos números, mas nas pessoas, nos valores e na coragem de seguir em frente. Se essa história tocou seu coração, se você também carrega um sonho ou já precisou tomar uma decisão difícil, compartilhe nos comentários. Eu quero muito saber da sua experiência. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque aqui você sempre vai encontrar histórias reais de superação, família e recomeço. Obrigada por me ouvir até aqui. Até a próxima!